Olá pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez fazendo esse vídeo e hoje eu quero falar sobre um livro da Bíblia como referência para nós, mas sempre lembrando uma coisa que é importante, né? A ideia é nunca tirar um texto fora de contexto, isolar um versículo, falar de algo separado. A leitura bíblica, muitas vezes, ela traz uma referência para nós, assim como eu falei, né? Ser edificado nela, trazer uma referência do texto que nós estamos lendo e aplicar no nosso dia a dia, porque tudo já foi deixado para nós como exemplo. E hoje eu quero falar sobre o livro de Daniel, capítulo 3. Nesse capítulo, nós identificamos ali uma história. Um rei, ele levanta uma estátua, ele convoca as autoridades e diante disso ele fala que quando ouvirdes som, você vai se prostrar e adorar essa estátua que eu levantei. Só que tinha 3 homens ali que eles não acataram esse decreto, eles não se prostraram diante da estátua. Só que tinha uma punição para aqueles que não fizessem isso. O que aconteceu? Eles foram jogados em uma fornalha. Os homens que jogaram esses 3 homens na fornalha foram queimados imediatamente. Mas esses 3 homens saíram da fornalha sem nenhuma lesão. Por quê? Porque existia alguém guardando eles. Eles passaram diante de um conflito. Eles tinham um decreto, convocaram as autoridades e para isso, tudo aquilo que as autoridades fizessem, aqueles que estavam abaixo tinham a tendência de também fazer. Por quê? As autoridades influenciam pessoas. Eu quero trazer apenas um exemplo. Muitas vezes em nossa casa, nós seguimos essa linha. A autoridade é o pai. E aí o que acontece? Os filhos dizem assim: se o meu pai está fazendo, eu posso fazer também. Ele vê o pai fazendo, ele vê a autoridade. Por isso, acredito que o rei Nabucodonosor ele convocou primeiramente as autoridades. Porque se o povo notasse as autoridades fazendo, eles tinham já a tendência a fazer. Isso acontece em todos os lugares. No mundo corporativo, em casa, na sociedade, em todos os níveis. Em algum momento, somos confrontados com os nossos valores. E o que fazer? Nunca abra mão de seus valores pessoais, porque você vai entrar em conflito interno. Esse é o pior conflito, na minha opinião. Você ficar lutando com você mesmo. Por que eu fiz isso? Então, se você sabe aquilo que você está fazendo, ou melhor dizendo, se você serve o Deus verdadeiro, não tenha medo do conflito, porque ele vai te livrar da fornalha. O que aconteceu com os homens que serviam o rei Nabucodonosor? Foram queimados. E o que aconteceram com os homens que serviam ao Deus verdadeiro? Foram libertos, escaparam dessa queimada. Eles não passaram por lesão nenhuma. Então, no final desse livro, eu vou deixar aqui essa resposta para você buscar. Leia lá o livro de Daniel, capítulo 3. O que acontece com aqueles que servem o Deus verdadeiro? Se você não serve o Deus verdadeiro, diante de um conflito, você pode ser queimado. Mas, se você serve o Deus verdadeiro, diante desse conflito, você pode ser promovido, porque você vai servir de referência para aqueles que estão te olhando. Mas você tem que ser firme, você vai ter que ser forte e não abrir mão dos seus valores pessoais. Então, hoje eu deixo essa reflexão para nós. Nunca abra mão dos seus valores pessoais, porque diante de uma situação de conflito, você pode ser a diferença. Você pode fazer toda a diferença diante daquele cenário. E as pessoas irão olhar para você e começar a servir o seu Deus, o Deus verdadeiro, porque eles viram o livramento que o seu Deus te deu. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você possa refletir sobre os seus valores, que você possa buscar a servir o Deus verdadeiro e diante de uma situação de conflito, não siga as outras pessoas por causa do movimento que está acontecendo. Fique firme nos seus valores. E no final, dá uma lidinha no livro de Daniel, capítulo 3. E você vai ver o último versículo, a recompensa para aquele que serve o Deus verdadeiro. Um grande abraço,
Que Deus te abençoe grandemente e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve!